Boa noite a todos. Não consegui falar com todo mundo, vejo gente de tudo que é lado, nosso amigo Calegар, lá de Tramandaí, a Beth, nosso amigo Estopassola, lá de Canela. Estou falando do interior do estado, várias pessoas estão aqui, e o Kleber, lá de Novo Hamburgo. E estamos vendo aí uma porção de pessoas aqui, que olhando assim, posso não estar distinguindo. E tem pessoas que estão chegando ainda, que estão atrapalhadas aí pelo trânsito. Mas, você desculpe, então, um pequeno atraso, mas justamente para dar oportunidade a que todos possam assistir esse grupo de palestrantes que é extremamente interessante. Vocês sabem que, na última Veja, tem uma fotografia do computador que foi feito em 1946, e ali diz que o nome do computador é ENIAC. É assim, se eu não sei se é ENIAC ou se é ENIAC mesmo, não sei. Mas é um baita de um computador, um enorme de um computador. E o que me lembrei, que me veio à mente, foi o seguinte: um pai moderno, né, estava com a sua filhinha lá de 7 anos, 8 anos, estava ali, a filha ali, martelando ali no computador, e o pai disse para ela assim: filhinha, tu sabe que o primeiro computador que fizeram não tinha nenhuma parte da capacidade desse que tu está trabalhando e tinha o tamanho de uma enorme de uma casa. Aí a menina ficou pensando um pouquinho e disse: que interessante, mas qual era o tamanho do mouse? Então, vocês vejam a evolução que teve esse assunto. E nessa evolução, nós temos hoje negócios que estão caminhando para e passo com esta evolução. E o negócio imobiliário, finalmente, está tendo também esse crescimento, não é? Então, teremos hoje aqui uma palestra muito especial, que é do Dr. Marco Poli, que está aqui conosco, que veio de São Paulo especialmente para cá. E ele é nada mais, nada menos, de que investidor em 49 empresas, estimulando essas empresas que se iniciam com uma ideia e a coragem. Eu diria até que a coragem é mais dele do que o pessoal da ideia, mas, enfim, a verdade é que as pessoas que têm ideia precisam deste apoio. Então, nós teremos aqui hoje, inicialmente, esta palestra do Dr. Marco Poli, e depois teremos, então, a apresentação de alguns programas, de alguns softwares novos que são interessantes para a área imobiliária. Então, sem mais delonga, eu gostaria de ler aqui, muito rapidamente, um currículo muito pequeno do Marco Poli, é muito pequeno mesmo, vocês querem coisa maior, vão na internet e vão receber uma chuvarada de informações sobre ele, né? E sempre vão ver ele de gravatinha borboleta, e está aí a gravatinha borboleta, bem bonitinha, por sinal. O Marco Poli, ele é um dos maiores investidores anjo do Brasil. Acho que a maioria sabe o que é anjo, mas se não sabe, ele vai falar rapidamente, né, Marco, o que é um anjo nessa área de informática. Porque não sei se todo mundo já sabe disso, mas enfim. E ele é uma das principais autoridades sobre inovação do país. Ele é CEO da Closed Gap é formado em engenharia, é mentor, é advisor, é professor, é palestrante, escritor, coach e mestre em inovação corporativa e inovação aberta. Além de ser um grande papo, que eu acabei de ver aí também. E depois da apresentação dele, nós teremos, então, 4 outras apresentações de startups que se envolvem com o mercado imobiliário. E, então, com grande prazer, eu convido ao Marco Poli, que vem até aqui e nos dê a sua valiosa palavra.
Gente, boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer ao pessoal do Secov, todo mundo que me convidou para estar aqui hoje, e a presença bastante grande aqui no auditório. Eu vou começar só fazendo algumas pequenas perguntas aqui, só para eu entender quem que é plateia. Por favor, tem empreendedores aqui na plateia? Alguns. Quem é de imobiliárias? Maior parte absoluta. Quem não é nenhum dos dois anteriores? O que você é? Ok, então é startup não empreendedor. Faz sentido, tá certo. Eu vou pedir para vocês, por favor, eu tenho alguns problemas quando eu falo para plateias. Primeiro, que algumas vezes eu vou dizer alguma coisa que vocês não vão entender e a culpa é minha. Eu peço, por favor, quando eu fizer isso, a pessoa que não entendeu o que eu disse, levanta as duas mãos na hora que você não entender. Vamos treinar? Levanta as duas mãos, por favor. Se eu disse alguma coisa, não entendeu, levanta as duas mãos, eu não vou te perguntar o que foi, eu só vou voltar, eu já sei o que eu falei de errado, eu só preciso que alguém me lembre que eu falei alguma coisa que vocês não entenderam. E a segunda coisa eu funciono muito bem com perguntas, eu gosto de responder perguntas, eu direciono o que eu falo para quando as pessoas me perguntam. Então, se você tiver alguma pergunta, não hesita, levanta a mão que eu vou te pedir para perguntar e eu vou começar a direcionar a palestra muito mais para as dúvidas e para o que vocês querem ouvir do que para o que eu acho que vocês querem ouvir. Então, qualquer pergunta, teve uma pergunta, levanta a mão. Combinado? Vou começar aqui um pouco falando sobre inovação e o futuro das grandes empresas. Eu acho que pode ser um assunto interessante para começar. Em vez de falar o que é uma startup e definir o que é uma startup, é definir qual é a diferença entre uma startup e a minha empresa e por que ela pode ser útil para mim. Eu acho que é mais relevante do que explicar só o que é uma startup. Se eu estiver enganado, alguém me faz uma pergunta que eu prometo que eu mudo o assunto. Combinado? Vamos pensar, como é que uma empresa vira uma corporação? Como é que uma empresa cresce? Como é que ela vira uma empresa estabelecida? A corporação aí, entenda uma empresa estabelecida. Como é que uma empresa parte do nada, do zero, e vira uma empresa estabelecida? Quem consegue me dizer? Qualquer coisa. Porque ela sabe comprar, porque ela sabe vender, porque ela tem processo, porque ela tem bons produtos. Primeira coisa, porque ela tem processos, repetibilidade e qualidade. Nenhuma empresa consegue crescer, nenhuma empresa consegue se perpetuar se ela não consegue vender a mesma coisa para o cliente toda vez que um cliente bate na porta dela pedindo alguma coisa. Minha qualidade de serviço tem que ser conhecida pelo mercado. O meu produto tem que ser conhecido pelo mercado. O mercado, quando ele vem falar comigo, ele tem que saber exatamente com quem ele está falando, correto? Se cada vez que alguém bater na tua porta, você fala que você faz uma coisa diferente, tem alguma chance de você crescer? Não, né? Você tem que dar a mesma qualidade, fazer para aquele seu cliente um negócio que ele entenda como sendo aquilo que você faz. E isso vem através de processos, repetibilidade e qualidade, mesmo nas empresas pequenas. Nas grandes, isso aqui fica estruturado. Nas grandes, isso aqui tem manuais, isso aqui tem PMOs, isso aqui tem departamentos de qualidade. Nas menores, geralmente isso aqui é a figura do dono, que coloca ali e diz como aquela empresa deve se relacionar. E ela, claro, não cresce ou não se perpetua se ela não consegue vender e entregar. Ela tem que saber vender. Se ela não sabe vender, ela consegue crescer? Ela consegue se perpetuar sem nunca fazer R$1 de venda? Consegue? Não, né? Ela tem que saber vender, correto? Mas qual que é o efeito colateral indesejado dessas coisas aqui, dos processos da repetibilidade e da qualidade? O efeito colateral é um negócio que pouca gente entende, que na década de 80 cunhou-se nesta frase aqui, ex-novação. É você melhorar as coisas que você já faz. Você entregar mais coisas melhor, mas no processo
você acaba não conseguindo inovar. Você acaba abafando aquela iniciativa inovadora que toda pessoa e todo colaborador tem. Mas no processo do crescimento, a maioria das empresas abafam essa inovação. Elas não deixam que essa inovação aconteça, porque essa inovação acaba sendo um risco quando você inova com o seu cliente sem saber exatamente como inovar, sem saber como fazer para inovar de uma forma controlada e de uma forma que não traga uma percepção negativa para esse cliente da tua empresa, de forma que ele não perca a noção de quem você é e de com quem ele está lidando. Então as empresas acabam estabelecendo técnicas e formas de manter essa entrega que ela já fazia para esse cliente, mas nesse processo ela acaba sem querer estancando a inovação. Quais são os efeitos desse estancamento de inovação no longo prazo? 50% das empresas que hoje são as 500 maiores empresas no S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, não vão estar nesse índice daqui a 10 anos. 10. Metade das maiores empresas de hoje não vão ser as maiores empresas daqui a 10 anos. É a vida de um cachorro, gente, não é longo prazo. O cachorro vive 10 anos. Metade das empresas que estava lá não vai estar lá daqui a 10 anos. Por que não? Porque se a empresa não inova, ela acaba ficando irrelevante. Se ela não sabe inovar ou não sabe como criar novas ofertas, ela pode se dar muito bem hoje, mas nesse mercado que nós estamos vendo e que as inovações acontecem todos os dias, ela acaba perdendo relevância no longo prazo e ela acaba não continuando aquela trajetória de crescimento. E qual é o remédio para isso? Inovação. Quanto mais inovadora a empresa, mais ela se perpetua no longo prazo. O que tem isso a ver com startup, que era o tema dessa palestra? Eu acho. Era esse o tema. Olha quantas formas diferentes de inovação existem. Isso aqui é um resumo bem simplificado. Bem simplificado. Eu tenho, lá em cima, uma inovação disruptiva e uma inovação incremental. Quem consegue me dar um exemplo de uma inovação incremental? O que é uma inovação incremental? Por que ela chama incremental? Alguém consegue me dar um exemplo? Ela faz uma melhoria em alguma coisa que já está lá. Eu estou entregando um produto um pouco melhor do que eu tinha antes. Essa é uma inovação incremental. E, ótimo, inovações incrementais são muito boas. Empresas vivem de inovações incrementais. O que é importante é não ficar parado no tempo. Então, inovação incremental é assim, eu já conheço o conceito, pessoas já conhecem o conceito daquele produto. Eu vou melhorar um conceito de um produto que as pessoas já conhecem, já consomem e já têm essa necessidade. Então, quando eu fiz um fone de ouvido melhor, o primeiro fone de ouvido foi uma revolução. O segundo foi uma revolução? Não, o segundo foi o quê? Inovação incremental. Agora, vocês já olharam o primeiro fone de ouvido como ele era? Quem consegue imaginar o tamanho do primeiro fone de ouvido? Inovações incrementais desse primeiro fone de ouvido trouxeram a gente a um fone de ouvido que literalmente fica dentro do seu ouvido, é sem fio e funciona bem, que é o que a gente tem hoje. Vocês já viram esse fone de ouvido da Apple? Ó, é desse tamanho aqui, ó. Só que é um fone de ouvido sem fio, que tem um belo de um som, fica dentro do ouvido. O primeiro fone de ouvido foi revolucionário, foi disruptivo. Agora, de lá até aqui, nesses 40 anos que os fones de ouvido estão evoluindo, ou mais, só foram inovações incrementais. Então, inovações incrementais não são um problema. Não é ruim fazer inovações incrementais. Elas trazem a melhoria daqueles produtos que a gente já conhece. É um mercado que você já sabe que existe, é um produto que você já conhece a demanda. Você vai inovando em cima daquele produto. Vamos fazer uma inovação disruptiva. O contrário da inovação incremental é a inovação disruptiva. O que é a inovação disruptiva?
é quando eu mudo radicalmente um modelo de negócios que existia. Eu começo a fazer uma coisa que a empresa que vendia aquele negócio antes, ou uma coisa similar ou substituta antes, nunca faria ela mesma. Me dê algum exemplo aí de inovação disruptiva. Uber. Como é que o Uber é disruptivo? Por que ele é disruptivo? Quem que era o concorrente do Uber antes do Uber? Táxi, empresas de transporte. O que o Uber fez? Uber, né? Eles gostam de ser chamados no feminino. Acho que é para parecer menos rústico, grosso, uma coisa mais afável. O que a Uber fez de diferente? Ela juntou pessoas que não eram motoristas antes e começou a oferecer o trabalho de pessoas que não eram da área, não eram motoristas profissionais. E ela fez isso sem ter um único carro. Quantos carros tem a Uber? Nenhum, acho que nem o presidente tem um carro. E, no entanto, ela começou a vender serviços de transporte de uma maneira que os taxistas nunca fariam, que eram competidores dela. O taxista alguma vez ia permitir que uma pessoa que tem um carro que não seja ele oferecesse um transporte para alguém? Não, porque isso mataria o modelo de negócios dele. Então a inovação disruptiva, ela acontece quando as empresas que estão naquele mercado provavelmente nunca fariam daquela forma que entrou. Outros exemplos de inovação disruptiva. Netflix. Qual é o negócio do Netflix? Ele está no negócio de distribuição. E está mudando, ele está começando a fazer geração. Quem que eram as grandes distribuidoras de conteúdo de vídeo antes do Netflix? Não só, né? Tinha outra gente que ele entrou, atravessou assim, pegou no calo daquelas distribuidoras. Locadoras faziam isso antes dele. Quem mais fazia distribuição de conteúdo de áudio e vídeo antes do Netflix, que ele entrou em cheio para concorrer? Televisão, cara. TV aberta, TV a cabo. Televisão basicamente é uma distribuidora de um material que ela mesma gerou ou um terceiro gerou. Ela só distribuiu. Ela só pegou aquele material e colocou na casa das pessoas. O que o Netflix está fazendo? Está pegando esse material e colocando aonde? Na casa das pessoas. Ele é concorrente direto da televisão, não só a cabo. A televisão a cabo, da televisão aberta, de todo mundo que faz distribuição de conteúdo de áudio e vídeo. Por que provavelmente a televisão nunca teria feito isso? A Globo teria feito um Netflix? Exercício mental. Não existe Netflix. Será que a Globo teria feito um Netflix? Quem acha que teria, levanta a mão. Quem acha que não teria, levanta a mão. Quem não levantou a mão em nenhuma das duas respostas anteriores porque prefere não ter a atenção atraída para a sua resposta no momento delicado, por favor, levanta a mão. Pessoas honestas. Pessoas honestas. Gente, a Globo provavelmente nunca teria feito um Netflix, porque o modelo de negócios dela, que é a distribuição em massa, é um modelo muito lucrativo. O Netflix não teria o mesmo lucro que ela dava na distribuição dela massificada. Quem é que inventou a câmera digital? Vocês sabem dizer? Quem foi que inventou? Kodak inventou a câmera digital. O que a Kodak fazia? Qual era o negócio dela? Fazia no passado porque já faliu. Na verdade, acho que foi Chapter 11. Ela está ou em recuperação judicial ou em processo de falência. O que a Kodak fazia quando ela inventou a câmera digital? Filmes e papel de impressão de foto. Ela inventou a câmera digital. Por que ela nunca ganhou dinheiro com a câmera digital? Porque o negócio câmera digital daria menos lucro para ela do que ela já tinha vendendo filmes e impressão de foto. Então ela olhou aquela inovação que era disruptiva e falou: isso vai diminuir meu lucro se eu fizer. O que ela não colocou na conta é o que acontece se outra pessoa fizer. O
Que foi o que aconteceu. Os japoneses olharam para aquilo, os japoneses nunca foram exatamente os primeiros do mercado, né? Eles gostavam muito, eles tinham super tradição, mas eles eram sempre ali o número 2, estavam atrás dos americanos, às vezes dos alemães. Os japoneses olharam e falaram, câmera digital, né? Eletrônica, acho que nós fazemos. Lente, a gente também faz lente. Que tal se a gente começar a fazer a câmera digital que a Kodak inventou lá atrás e não fez? Será que vai dar certo? Por que a Kodak não fez a câmera digital? Porque ia dar menos lucro para ela, ia canibalizar o mercado de filmes que ela tinha. Então o grande olha e fala, eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui vai canibalizar meu próprio lucro. É aí que mora a disrupção. É aí que você abre a porta para uma startup fazer, para o seu concorrente fazer, e você, eventualmente, ir à falência, como foi o caso da Kodak. Note que 99,5% das startups não querem concorrer com ninguém. Uber, Airbnb são exceções. Netflix são exceções. São startups que elas vêm ao mercado sabendo que elas vão concorrer com as grandes. Essas são exceções, elas são a minoria e elas são extremamente arriscadas. A maioria, 99,5% das startups, ela não tem a menor intenção de concorrer com uma grande empresa. Qual é o objetivo dela? Ela quer colaborar e ganhar dinheiro junto. Ela quer aumentar a receita da empresa junto com criar a receita para ela. Se ela conseguir encontrar essa fórmula de eu vou aumentar a receita da empresa tradicional, da empresa que já está no mercado, e eu vou fazer isso também lucrando, é o melhor dos casos. 99,5% das startups não quer competir. Ela quer o quê? Colaborar. Ela quer co-inovar, ela quer ganhar dinheiro junto com as empresas estabelecidas, fazendo alguma coisa que aumente os lucros da empresa estabelecida e também dê lucro para ela. Essa é 99,5% das startups. Por isso que as startups adoram falar com empresas tradicionais estabelecidas, adoram falar com empresas médias, empresas grandes, empresas pequenas, porque elas não querem, na maioria dos casos, competir. O que elas querem é colaborar, é encontrar na empresa tradicional ou um cliente ou um canal. Voltando àquele slide da atrás, a empresa, ela tradicional, ela cresceu ou ela sobreviveu porque ela sabe o quê? Vender. Se a startup quer ser seu parceiro da empresa tradicional, é porque ela olha para você e fala, olha que canal de venda lindo que eu tenho ali. Será que a gente não pode ganhar dinheiro juntos? 99% das startups quer ganhar dinheiro junto. Não quer disruptar, não quer sair do mercado. Falando em inovação, olha que coisa. Nós temos aqui 3 tipos diferentes de inovação que muita gente não entende a diferença. Eu tenho P&D, o famoso P&D. Na verdade, P&D são 3 coisas diferentes, tá? Tem a pesquisa fundamental, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento. E geralmente, gente, uma precisa da outra. Pesquisa fundamental. Quem consegue me dar exemplos de pesquisa fundamental? Um exemplo, qualquer. Alguma pesquisa fundamental. Será que descobrir o gene do DNA humano que causa uma doença é uma pesquisa fundamental? Descobrir como funciona o DNA do ser humano, ela é uma pesquisa fundamental? Descobrir as leis da natureza são pesquisas fundamentais? Entender o magnetismo, entender como funciona a transmissão de informação por uma fibra óptica, isso é uma pesquisa fundamental. É quando eu desvendo a natureza, eu descrevo coisas da realidade que eu preciso entender como funcionam para que eu consiga avançar, que eu consiga criar coisas novas. Isso é a pesquisa fundamental. É uma pesquisa
caríssima, extremamente arriscada e de prazo muito longo. Quem faz bem pesquisas fundamentais? Quais são as entidades que tradicionalmente são boas em fazer pesquisas fundamentais? Fundações, universidades, quem mais? Por motivos diferentes, fundações, universidades, governos, algumas empresas muito grandes. A IBM é muito famosa por ter feito pesquisa fundamental muito extensa em magnetismo, para poder fazer os meios de armazenamento, os discos rígidos que ela inventou e criou. Ela precisou entender como o magnetismo funcionava. Então, ela fez grandes pesquisas, grandes investimentos em pesquisa fundamental para se fazer o magnetismo. Entender como ele funcionava para conseguir aumentar a densidade dos discos rígidos. Hoje, disco rígido, tem gente aí de 20 anos de idade que nem lembra o que é isso. Está lá o computador, você liga e ele funciona. Existia uma época em que você tinha que tomar um cuidado desgraçado com o disco rígido que tinha ali dentro. Se chacoalhar, ele quebrava, não podia bater, não podia fazer nada. É ali que a informação fica armazenada. A universidade, ela faz pesquisa fundamental. Por quê? Porque ela faz uma venda cruzada. Ela vende educação. Quando ela vende, né? Só que na educação, a melhor educação é dada pelos pesquisadores, que por acaso também são aqueles caras que sabem fazer pesquisa fundamental. Então ela faz uma venda cruzada. Ela vende educação e com essa venda de educação ela paga a pesquisa, que é um negócio de curto prazo versus longo prazo. Então a pesquisa fundamental é isso. Eu vou desvendar as leis da natureza. Eu vou descobrir como funciona o corpo humano, como funciona a realidade, como funciona a física, se a Terra é mesmo redonda ou ela é flat, e a gente mentem para a gente até hoje. É na pesquisa fundamental que isso é resolvido. E a pesquisa aplicada, o que é? É quando eu pego essa pesquisa fundamental e resolvo um problema que eu encontrei na pesquisa fundamental. Eu encontrei lá algum problema genético, lá uma síndrome complicada, síndrome de Alzheimer's. Síndrome complicadíssima, leva à senilidade, os idosos começam a perder as faculdades, uma das piores doenças que acomete o ser humano. Ela é uma doença genética. Lá na pesquisa fundamental, eu encontrei o gene que desencadeia essa doença no ser humano. Na pesquisa aplicada, o que eu vou fazer com esse gene que eu encontrei na pesquisa fundamental? Eu vou descobrir qual é a molécula do remédio ou qual é a forma que eu consigo anular esse gene. Então, eu fico procurando uma molécula que quando eu ingiro o ser humano, quando ele ingerir, esta molécula vai lá e faz alguma coisa com esse gene que anula e aí ninguém mais tem Alzheimer. Isso é a pesquisa aplicada. É encontrar a molécula que vai gerar o remédio. Isso é a pesquisa aplicada. E o desenvolvimento nessa mesma cadeia aí? O que seria o desenvolvimento se eu já encontrei a molécula que faz esse problema, que encontra a solução da doença? O que é o desenvolvimento nesse caso? Adianta alguma coisa eu saber qual é a molécula se não tem na prateleira da farmácia? Adianta alguma coisa se eu não sei qual o preço que eu tenho que vender, se eu não consigo estabilizar a molécula para ela ficar um ano parada ali na farmácia, se eu não consigo entender como é que eu transporto? O desenvolvimento é isso. Eu pego a coisa que resolve o problema e eu transformo aquilo em um produto que as pessoas podem consumir, comprar, tomar e resolver o problema dela. Esta é a parte do desenvolvimento. Qual dessas três partes a startup faz bem? Será que ela consegue fazer pesquisa fundamental, altíssimo risco, tempos longuíssimos de retorno, custos altíssimos? Será que ela consegue fazer pesquisa fundamental? Faz muito mal. E aplicada, será que ela faz? Muito poucas e precisam de muito dinheiro. No Brasil, quase nenhuma. O que a startup sabe fazer muito bem e quando ela faz isso, ela faz geralmente melhor do que as empresas tradicionais, do que as grandes empresas? É o desenvolvimento.
É pegar aquela coisa e transformar ela numa aplicação nova que vai gerar valor para o cliente dela, ou para o cliente empresa, ou que um parceiro possa vender e entregar, por exemplo, ou que ela consiga vender diretamente para o seu público. Então, gente, nesses 3 tipos, as empresas não fazem muito bem a fundamental, quem faz bem é só as empresas gigantes ou as universidades. No entanto, uma empresa costuma fazer bem a pesquisa aplicada. Agora, dificilmente você vai ter uma empresa tradicional que faça o mesmo desenvolvimento melhor do que a startup. Ela costuma ganhar da empresa tradicional na eficiência do desenvolvimento. Por quê? Porque ela costuma fazer mais rápido, ela costuma fazer mais barato e ela costuma fazer com uma eficiência melhor do que uma empresa tradicional, pela forma com a qual ela costuma fazer isso, que é com alguns dogmas de testar, falhar rápido, aprender com a falha e testar novamente, tudo isso com o menor custo possível. Mas a startup, ela não precisa cuidar da marca dela, coisa que a grande empresa precisa. Alguma empresa aqui dos senhores que levantaram a mão não se importa com a sua marca? Marca é super importante, não é? É como o teu cliente te vê. Então, se você criar um produto, jogar no mercado e errar, você fica morrendo de medo do teu cliente olhar a sua marca de uma maneira pior. A startup não tem esse risco. Ela não tem marca para cuidar no momento em que ela está procurando a solução dela. Então ela pode testar e errar sem o compromisso de sujar o seu nome no mercado, coisa que a maioria das empresas tradicionais morre de medo de fazer. Com razão. Com razão. Não estou dizendo que vocês não têm razão de cuidar da sua marca. Mas as startups, como elas não têm esse problema, elas podem falhar. É esperado delas que falhe. É esperado que a startup não vai acertar da primeira vez. Então ela faz muito bem, o desenvolvimento. Muito bem. E essa inovação, ela pode acontecer em processos ou como nós chamamos de inovação aberta. O que é inovação aberta? Alguém sabe? A inovação aberta é quando uma empresa aproveita uma inovação que foi feita por outra empresa, foi feita fora dos seus muros. Então, muito frequentemente, hoje em dia, está fortemente vinculado a startups. Uma startup criou uma inovação e vai lá a sua empresa e aproveita essa inovação e começa a ganhar dinheiro junto com a startup. Você ganha dinheiro, eles ganham dinheiro. É isso que eles querem fazer. Tem aqui, daqui a pouco, 4 startups que com toda certeza estão querendo fazer negócio, estão querendo procurar clientes ou canais. Ou eles querem que vocês comprem alguma coisa que eles vendem e para isso eles vão mostrar para vocês que vocês vão lucrar com esta compra, vai ser uma solução que vai aumentar a performance da sua empresa e você vai lucrar mais, ou eles vão olhar para vocês como um super canal de vendas. Nossa, eu quero chegar no mesmo cliente desses caras e eu não quero competir com eles. Eu quero agregar valor e eu quero vender o meu produto usando esses caras como canal. E aí, mas o que ganha esse cara com isso? Ele ganha uma parte da venda que ele fez. Porque as startups, uma das coisas que elas fazem muito bem são produtos que têm baixíssimos custos variáveis. A maioria das startups, ela entrega os produtos a custo quase zero. Eu tenho, por exemplo, startups em portfólio que ela cobra R$ 79,00 por mês por usuário num sistema de assinatura. E quanto você acha que custa esse usuário de regime de assinatura que acabou de fazer uma receita de R$ 79,00 por mês para ela? Chuta aí, ó, receita de 79, o custo é quanto? 17 centavos. Isso é comum, isso é absolutamente comum. Startups costumam ter custos baixíssimos, variáveis. Então elas entregam coisas que custam muito pouco para elas. Então, geralmente, quando ela chega para você e fala, eu quero que você seja o meu canal, ela está colocando na mesa margens altíssimas
para você poder negociar com ela. Ela está falando que a cada venda que você fizer para ela, ela vai te dar 20%, 30% do que você vendeu, porque o custo dela é muito baixo. Aí começa a ficar legal, né? A cada produto que você vende, você fica com uma fração gigante, começa a fazer sentido interfacear com startups. E é isso que a gente chama de inovação aberta. Você quer ver? Tem uma startup aqui que está para nascer lá em São Paulo. Eu não vou falar o nome, eu vou só falar o modelo de negócio dela para vocês. Se a maioria de vocês aqui é imobiliária, algum de vocês aqui faz administração de aluguel de terceiros, como imobiliária? Bastante gente, né? Tem um cara lá em São Paulo que sentou e escreveu um modelo de negócios que vai lançar, que ele criou um produto financeiro que é para as imobiliárias que lidam com aluguel, para que essas imobiliárias consigam oferecer adiantamento de 12 meses de aluguel para os donos dos imóveis. Você tem um imóvel, você está gerenciando a imobiliária, você não quer receber 12 meses de aluguel amanhã? O cara criou um produto financeiro que faz isso. Ele consegue habilitar as imobiliárias a adiantarem 12 meses de aluguel para os proprietários dos imóveis que elas administram. Quem aqui gostaria de vender um produto desses e ficar com uma fatia dos lucros dessa empresa? Muita gente. E é isso que eles querem. Eles querem encontrar empresas que colaborem, que lucrem junto com elas. Essa é 99,5% das startups. E os outros 0,5%? Ah não, esses aí já vieram para competir, eles já são os Ubers da vida, eles já são os Airbnbs, eles já são os Netflix, eles já são as empresas que olham e falam, eu vou fazer uma disrupção nesse mercado. E tem vários mercados que estão loucos para terem uma disrupção. Especialmente os mercados que têm muitos atravessadores, que faziam todo sentido antes da internet. Aí veio a internet, a informação é instantânea, a informação é imediata. O que acontece com aquele distribuidor, com aquele atravessador entre o produtor e o consumidor? Ele começa a ficar menos relevante. Esses mercados são os mercados que as startups olham e falam, tem um mercado ali que tem um atravessador que está ganhando um monte de dinheiro, que fazia sentido na década de 80, mas não faz mais sentido agora, em 2010 em diante, porque a internet fez com que a informação circulasse muito rápido e as pessoas se encontrassem muito fácil. Então esses caras geralmente estão chegando com diversos modelos de negócios e esse é um deles. Mas a maioria não quer competir. O que a maioria procura? Colaborar. Mas não existe uma bala de prata. Que legal. Não existe uma bala de prata, não tem uma inovação que é a mesma inovação para todo mundo e serve. Eu vou comprar isso aqui para minha empresa e vai ser a mesma inovação que eu vou conseguir comprar com todo mundo e vai servir para todo mundo igual. Cada empresa é uma empresa, cada mercado é um mercado, cada cliente é um cliente. Cada empresa tem a sua inovação, tem o que faz melhor. Meu trabalho individual, eu consegui mapear 29 formas diferentes de interação entre empresas estabelecidas e startups. Cada uma delas com seus objetivos. Cada uma delas, do lado da startup, quais são os objetivos, do lado das empresas, quais são os objetivos. Mas e qual a melhor forma de eu conseguir de fato inovar e entrar de cabeça na inovação com startups? Fazendo inovação dentro da minha empresa, entendendo internamente como eu posso ser inovador e como eu posso inovar, e também procurando essas startups para serem meus parceiros. Lá em São Paulo, acabou-se de criar, tem um movimento do Secov de São Paulo, que é muito importante, que é o movimento do Movimente, que é um movimento que traz startups também para conversar com empresas, que eu suspeito que sejam equivalentes ao que vocês estão fazendo aqui também agora, muito possível. E algumas das empresas do mercado de real estate criaram um hub. O que é um hub? É um lugar em que todas elas se comunicam, se conversam e trazem startups para ajudarem em uma dessas 29 formas aí diferentes. Está lá o Meet Hub criado, lá em São Paulo. Quem criou? Foram Cirela, foi o Grupo Zap, fundiu com o Viva Real recentemente, foi a BR Brokers, uma das maiores corretoras de imóveis que tem no Brasil, e o pessoal da Softplan de Florianópolis, que faz ERP, softwares de gestão para essas empresas, para imobiliárias, para construtoras, para incorporadoras. Eles criaram um hub cujo único objetivo é conseguir expor as empresas tradicionais às startups, porque o mercado de real estate ele está
louco para encontrar esse tipo de inovação, porque por muito tempo foi um dos mercados menos inovadores que a gente teve, mas isso está mudando rapidamente. Nos últimos 12, 24 meses, muitas ondas de empresas, de startups, vieram focando em melhorar a lucratividade, em melhorar as formas de comunicação, em ganhar mais dinheiro para quem está nesse mercado de real estate, que é um mercado que está mudando muito rápido. E a culpa é em grande parte da própria internet. Você quer ver? Eu vou dar alguns exemplos aqui para pessoas que ainda não perceberam. Qual é o impacto da entrada dos e-commerces no valor dos imóveis comerciais? Quem pode me dizer? Você acha que os e-commerces, essa onda aí de compra online, a Amazon, o maior do mundo, a maior empresa do mundo, já bateu na porta do Brasil, acabou de lançar um marketplace online dela aqui. O que você acha que é o impacto desse tipo de iniciativa, dessa transição do mundo físico para o mundo via internet? Que impacto tem isso nos pontos comerciais? O ponto comercial é neutro? Ele vai continuar neutro? O que vai acontecer com ele? Ele precisa se reinventar, ele precisa continuar relevante, ele precisa inovar. Ah, mas eu tenho pontos, meus pontos são varejo de moda. Você já viu o que acontece num ponto de varejo de moda? Vocês já viram aquelas câmeras que o pessoal faz, coloca em varejo de moda para ver o comportamento de consumidor alguma vez? Varejo de moda hoje é muito, muito vinculado ao real estate, muito vinculado ao ponto comercial onde ele está. Correto? Quem discorda disso? Vocês já viram uma loja dar certo sem um bom ponto comercial? É real estate puro, não é? É mercado imobiliário quase que puro varejo. Muito, muito da lógica. Vocês já viram como é que funciona o varejo? Para começar, varejo de moda. 80% da receita de varejo de moda é moda feminina. Esperado? Quem acha que não? Esperado, ok? Esperado? Alguém discorda? Não. 20% é masculina e infantil, juntos. Normal, mulher compra 80% de roupa, não há problema nisso. Nós que operamos varejo comercial, adoramos isso. Nós fazemos, inclusive, iniciativas para aquele homem chato e feio parar de atrapalhar a sua linda mulher durante suas compras. É por isso que você vai no shopping center, tem um lugar lá agora que tem o jogo de futebol, tem a chopeira. Por que aquilo está lá? Para vocês, homens, pararem de atrapalhar as suas lindas mulheres enquanto elas consomem nas lojas. Correto? Mulher, quando vai comprar uma roupa, o que ela faz? Toda vez que ela veste uma roupa numa loja de moda, o que ela faz? Ela veste a roupa e ela precisa ver como esta roupa teve seu caimento, correto? Tem que ter um espelho, não é isso? Por que mulher não compra roupa online? Dá para você ver como é que vai ficar o caimento da sua roupa online? Você sabe o que você vai receber? Você sabe se aquilo caiu bem? Cada corpo é um corpo. Você sabe se aquela roupa caiu bem no seu corpo? Então você prefere não comprar online e você vai aonde? Numa loja, porque lá você pode experimentar, lá você pega 5, 6, experimenta, vê no espelho, vê se ficou legal, pergunta a opinião das amigas. Então o varejo está protegido porque não dá para fazer isso no varejo online, correto? Vocês já viram que a Amazon acabou de patentear o espelho que faz isso para vocês? Você fica na frente do espelho e ele te mostra como ficou a roupa em você? O que vai acontecer com essas lojas que estavam protegidas porque não tinha como experimentar a roupa comprando no online? O dia que você puder experimentar tudo com um clique no teu espelho e o espelho fica te mostrando como é que você fica naquela roupa. Quanto tempo vai demorar para você estar lá vendendo no comércio? O que vai acontecer com essas lojas que estavam protegidas porque não tinha como experimentar a roupa? O que acontece com elas? Cada vez mais precisam se reinventar, cada vez mais precisam inovar. Para se manterem relevantes no longo prazo, elas têm que ter inovação. E as pessoas que estão transacionando esses imóveis têm que entender isso também. Porque essa loja está ali naquele imóvel e gerou negócio para vocês porque ela tinha as premissas de quanto ela teria de receita naquele ponto comercial. Ah, não, mas tudo bem, eu só faço residência, não tem problema nenhum. Vamos olhar? O que está acontecendo com o mercado residencial hoje? O que aconteceu? Foi super alardeado mês passado ou mês anterior. Acabou o bônus populacional. Pode ler.
Falaram um monte disso. A Previdência vai quebrar porque não tem mais bônus populacional. O que é o bônus populacional? É quando você tem mais jovens do que adultos e idosos. O que quer dizer que quando alguém diz que acabou o bônus populacional? Quer dizer que não nascem tantos jovens quanto nasciam antes, em comparação ao resto da população. Nossa população está se estabilizando. O que acontece com os imóveis residenciais quando você não tem mais aumento populacional? Para cada imóvel novo, se a tua população ficou a mesma, o que acontece? Para cada imóvel novo tem que sobrar um imóvel ali que não vai mais ter uso. No Japão, que teve essa virada décadas atrás, é muito comum uma pessoa herdar 2, 3 imóveis da família, porque cada 2 avós, 4 avós, só tem um neto. Porque a pirâmide está ao contrário. O que acontece com o valor imobiliário de uma casa quando cada pessoa viva herdou 2 ou 3 delas? O que acontece com o valor desse imóvel? Cai. Tem muito imóvel e pouca gente. Nós chegamos num momento em que nós tivemos a inflexão. Como é que nós vamos encarar essa inflexão? Quer dizer que o mercado imobiliário residencial também está para mudar profundamente. Não nasce mais gente. Os lançamentos não vão mais ser tão bons quanto eles eram. No futuro, eles não vão mais replicar o passado. No passado, tinha muita necessidade de moradia. Tinha muito mais gente do que tinha casa. O que vai acontecer no futuro, no médio e no longo prazo? Aqui no Brasil, onde nós estamos, não vai mais ter tanta necessidade. Não vai mais ser o mesmo mercado. Quer dizer que vai ser melhor ou vai ser pior? Não, ele vai ser diferente. Quem primeiro inovar e perceber como ganhar dinheiro neste mercado diferente, vai conseguir ganhar muito dinheiro com ele. A gente precisa saber que ele está mudando. E como ele muda? Essa é que é a pergunta. Como você reage às mudanças desse mercado? Com inovação. Que tipo de público você procura? Quando você entende como as coisas vão mudar, você consegue escolher tomar decisões melhores, escolher seus clientes melhores e escolher seus segmentos melhores. Você consegue gerar mais lucro e mais valor. E as startups estão aí para ajudar, porque elas muitas vezes percebem e conseguem agir antes das empresas tradicionais. Então, sentar e conversar é isso que eles querem. Cadê as 4 startups que vão apresentar hoje? Levanta a mão, por favor. Alguma de vocês não estão interessadas em conversar com as pessoas que estão aqui hoje? E quem está interessado em conversar com as pessoas que estão aqui hoje? Todo mundo. É para isso que eles estão aqui. Porque alguém aqui, vocês querem competir com os caras que estão aqui? Quem é que quer competir com quem está aqui na plateia hoje? Levanta a mão, por favor. Quem é que quer colaborar com as pessoas que estão na plateia aqui hoje? Todos eles querem colaborar, ganhar dinheiro junto, fazer negócios. É por isso que todo mundo está aqui. Então, não tenham vergonha de chamar um deles para conversar. O que eles mais querem é conversar com vocês. Porque eles querem não só usar vocês como parceiro, mas também desenvolver novos produtos baseados no que vocês precisam, no que vocês detectaram e na experiência de vocês. Startups nunca estão escritas na pedra. Elas estão sempre abertas a mudar o que elas estão fazendo, baseado nas conversas que elas tiverem com vocês. Baseado no que vocês disserem para ela, que vocês acham que é possível, que é melhor, que é necessário, que falta. E é assim que a maioria delas funciona, colaborando com aquelas pessoas que estão no mercado, com aquelas pessoas que já têm os clientes. Alguma de vocês procura os clientes que essas pessoas da plateia no mercado imobiliário já têm? Vocês estão procurando os clientes deles? Vocês estão procurando eles como os clientes? Se elas estão procurando vocês como clientes, é porque elas vão fazer uma proposta de valor que vai aumentar o lucro de vocês, vai aumentar a performance do que vocês compram. E é isso que vocês têm que entender. Quais são as propostas de valor de cada uma delas? Faz sentido para mim vender quando você está vendendo para uma pessoa jurídica, para uma imobiliária, por exemplo? São 3 as coisas que uma pessoa jurídica usam como fatores de decisão para comprar alguma coisa. Quais são? Quem sabe me dizer? 3 fatores.
Eu sou uma pessoa jurídica. Eu vou ou não vou comprar um produto ou um serviço de alguém? Quais são os 3 fatores de decisão que levam essa pessoa jurídica a comprar ou não o produto de alguém? Tudo isso está envolvido num desses. Todos eles falam, vocês estão todos certos. Eu quero que esse produto aumente meu lucro, aumente minha receita, ou eu quero que esse produto diminua meu custo, que é aumentar o lucro nos 2 casos. Ou eu quero que esse produto melhore a minha venda, a minha percepção para o meu cliente sobre a minha empresa. Então, quando você estiver conversando com alguém, entenda a proposta de valor dessa empresa. Veja se faz sentido. Tem um conceito muito interessante que só startups têm, todo mundo tem, mas só startup explora. E aí, eu gostaria de deixar para vocês essa tarefa. Existem 5 tipos diferentes de clientes para o mesmo produto. E esses 5 tipos, eles se diferem de acordo com o quanto essas pessoas têm propensão a arriscarem comprar uma coisa nova. Nós temos o que mais arrisca, que é o inovador. Essa pessoa, quando ela compra, ela não precisa ver o produto terminado. Ela não precisa ver o produto completo, lustrado, perfeito. Ela admite tomar o risco do produto não funcionar perfeitamente, porque ela vê tanto valor aqui, neste produto, que ela fala, legal, vou comprar mesmo assim, eu sei que não está perfeito, eu sei que dá pau de vez em quando, que tem que reinstalar, que às vezes tem uma aresta lá que não está parada, eu passo o dedo lá, eu me corto, mas eu aceito comprar um produto que não está perfeito. Esse é o que a gente chama de clientes inovadores. Depois deles, nós temos os clientes que nós chamamos de early adopters, em português tem nomes em português? Early adopter é aquele que é o primeiro a fazer a adoção cedo. Ele compra cedo, mas ele não é um inovador. Esse cliente que compra cedo, ele não aceita a coisa toda quebrada, não aceita a coisa pela metade e, em compensação, ele não precisa ver outros clientes também comprando. Ele avalia se aquilo faz sentido para ele, sem precisar ver se os competidores dele estão usando. E aí você tem o terceiro tipo de cliente, que a gente chama de early majority, que é a maioria inicial, que é o cara que não aceita tomar o risco, não aceita o produto imperfeito, ele precisa do produto perfeito e ele precisa ver algumas pessoas, alguns competidores, algumas outras empresas usando. Depois dele, tem o que nós chamamos de maioria tardia, que são aqueles caras que só vão colocar o produto ali depois que ele já está uns 4, 5 anos no mercado, depois que a maioria do mercado dele comprou, ele também olha e fala, tá bom, vou comprar. E por último, são os retardatários, é aquele cara que fala, não tenho mais como não comprar, agora eu vou ser obrigado a comprar essa porcaria. Que tipo de cliente vocês são? Vocês aceitam tomar muito risco e comprar uma coisa que não está perfeita e você aceita colaborar com a startup do tipo, não vamos nos reunir uma vez por semana e eu vou te dizendo tudo o que está acontecendo enquanto você melhora o seu produto? Ou você precisa de um produto um pouco melhor acabado? Que não dê tanto pau e que você não precise sentar uma vez por semana com eles, mas que você espera que funcione, mas se der um pauzinho ou outro, você vai lá, liga e não vai ficar muito puto uma vez por mês para avisar que deu um pauzinho ali. Ou não, você já é um cliente que precisa ver outros clientes usando e precisa de um produto com qualidade de acabado. Aí você já está na maioria, ou a maioria inicial ou a maioria tardia. Faça um exercício para você entender como as startups vão te classificar, porque eles vão te classificar em uma dessas 5. E eles vão te procurar de acordo com o estágio do produto. Se ele tem um produto que está muito inicial, ele precisa de um parceiro que vai pegar na mão dele e ajudar ele a desenvolver. Se ele olha para você e ele não vê esse parceiro, ele não vai falar para você se o produto dele está muito inicial. Ele vai deixar você para a próxima lista. E aí você precisa entender em que estágio você está para entender como é que a startup se comporta em relação a você. Se ela vê você como inovador ou como uma pessoa que vai ter adoção cedo ou adoção rápida, ou se você é uma pessoa que precisa de um produto melhor acabado e só vai te ligar quando o negócio estiver polido e tiver 12, 10, 20 cartas de referência para te mostrar que funciona.
Claro que quanto antes você conversa com ela e antes você pega a inovação que ela está oferecendo, mais rápido você vê os benefícios. Mas também tem riscos. Quanto mais tarde você pega essa inovação, menores os riscos e, em compensação, provavelmente alguns dos seus concorrentes já adotaram e já estão trabalhando com essa inovação. E entender você, o seu posicionamento como empresa, também é importante. Quanto mais risco você tiver propenso a tomar, melhores os negócios que você pode fazer, melhores os resultados, mais maior o risco de dar errado e falhar. Quanto menores os riscos que vocês estão dispostos a tomar, mais tardios podem ser os resultados, mas também tem menos risco. Você, desculpe. O significado do termo anjo. O investidor anjo. O investidor anjo é um tipo de investidor que investe em startups. O ativo no qual ele investe não é ação na bolsa, não é renda fixa, não é renda variável, não é fundo. Ele vai e ele coloca o dinheiro deles nas startups. Isso é um investidor anjo. É alguém que investe, ele não vai lá no negócio e não vai colocar a mão na massa. Quem vai fazer isso são os empreendedores. Mas ele vai lá e ele investe nessa empresa que precisa de capital para crescer e ele faz disso um investimento ou um ativo. Manda. Seguinte, nós somos os intermediários, conforme tu estavas colocando, as startups estão querendo fazer parcerias, mas também tem as Ubers da vida. Que querem tirar o intermediário fora. Tem. Vai ter. Etc e tal, e querem nos tirar fora. Por seres investidor em startups, a minha pergunta é a seguinte: qual a tua recomendação para a imobiliária tradicional, nesse mundo em que estamos vivendo, de mudança rápida? Minha maior recomendação é: diversifiquem os seus serviços para conseguirem mostrar para o seu cliente que você é relevante. Muito mais, quanto mais serviço você conseguir, mais inovador você for, mais relevância o seu cliente vai ver em você. E depois disso, sempre inovar. Continue olhando o mercado, antenado, e encontre quanto antes melhor os riscos que você vai ter no seu negócio e reaja correndo para outros lados e tentando não deixar aquele negócio que você viu que tem um grande risco ser as suas principais fontes de receita. Então seja uma pessoa que ativamente melhora a sua oferta para o seu cliente, portanto esse cliente vai ver mais valor em você, a ponto dele não querer um dos intermediários, a ponto de ele querer usar o intermediador porque você está dando muito valor para ele, e isso você faz com inovação, e isso você faz com novos negócios, novos produtos, e entenda, fique mapeando continuamente aonde estão as ameaças que vão chegar até você e foque as suas receitas em lugares que têm ameaças menores do que as ameaças que você está vendo chegar. Eu acho que essa é a principal. Não é nenhum deles é fácil de fazer, tá? Mas assim, é o que eu sugiro que todas as empresas que estão no mercado, que está sujeito à disrupção, comecem a trabalhar. Shopping Center. Shopping Center está com disrupção escrito na testa dele hoje. Veja o que eles estão fazendo. Eles estão procurando novas fontes de receita, procurando virar centros de experiências mais do que centro de compra, porque está com uma disrupção escrita ali nele. Ele precisa continuar relevante antes que a disrupção chegue. Como é que ele faz para continuar relevante? Esse é o truque. Ele tem que procurar formas de se posicionar, de fazer o mix dele antecipando aonde vai ter presença, aonde vai ser presencial e onde vai ser online, carregando mais no que não vai virar online no curto prazo, no que vai virar presencial. Ele precisa mapear e agir antes de acontecer a disrupção. O shopping center que está agindo hoje não vai sofrer disrupção. Aquele que não agiu hoje, capaz que daqui a 5 anos, gente, não tem mais ninguém indo ali, porque então, assim, ele tem que ficar sempre se reinventando. Nós estamos em tempos de reinvenção. Todo mundo tem que se reinventar o tempo todo hoje. Não tem negócio garantido para daqui a 10 anos. Não existe. É que tem negócios que você olha e fala, cara, esse aqui está com uma cara de que vai parar antes. Aí o outro você fala, não, aquele lá ainda está bem. Sempre tem aqueles que procuram base na legislação para continuar mantendo o seu negócio. Esses são aqueles que não vão ver o tiro chegando. Porque a legislação, como o Uber já mostrou, não sustenta quando chega uma disrupção dessas. O taxista era legalmente o único cara que podia fazer aquilo. Alguém deu bola?
Então, legislação raramente é a solução. Parece que traz um super conforto, mas daí só o que vai te fazer é não parar de prestar atenção de onde vai vir o tiro. Então, não confia na legislação para manter teu negócio. Tu como investidor, maior investidor anjo, né? Maior, não. Tudo muito relativo, né? Quais os critérios que tu costuma utilizar para selecionar os teus investimentos? Depende do estágio. Quanto mais inicial é a startup, mais você confia nas pessoas, mais você confia na equipe. Então, quanto mais inicial, quanto menos receita e menos prova ela tem de que o negócio dela dá certo e funciona, mais você olha e fala, esta equipe consegue, com essas competências individuais e coletivas nessa equipe, ela consegue fazer esse modelo de negócio funcionar? Essa é sempre a primeira variável. Depois disso, esse modelo de negócios que eles estão propondo faz sentido? O mercado é grande o suficiente? Ela consegue crescer muito? Quais são os competidores? Como é que está o ambiente onde isso está crescendo? O produto faz sentido? A tecnologia faz sentido? São sempre perguntas que você faz. E claro, no fim estes termos que eles estão me propondo para investir fazem sentido? Às vezes a startup pode ser a melhor do mundo, mas as condições de investimento não fazem sentido. Aí nada faz o negócio ficar bom. A startup pode ser ótima e você pode fazer um péssimo negócio também. Os bancos tradicionais, hoje a gente vê Nubank, Inter, vários bancos digitais. Né? Uma prova de que a legislação sozinha não te segura. Qual é a tua opinião sobre os bancos? Eles... É uma discussão longa. Os bancos são os bancos hoje, e não são exclusivamente eles, são a prova de que o sistema de agências reguladoras que o Brasil adora é falido. Então o Brasil cria uma série de monopólios, onde ele cria imperadores, pequenos imperadores, que são os presidentes das agências reguladoras. Por que eles são pequenos imperadores? Porque esses caras concentram os 3 poderes nele só. Isso é uma excrescência do modelo dos 3 poderes. Só o Brasil faz esse tipo de loucura. Nesse momento você cria uma agência reguladora, você bota um presidente dessa agência e você dá para ele a função de legislar, executar e julgar. Então você pega todos os poderes, que são totalmente separados em outras esferas, e você coloca imbuídos em uma única pessoa, que é o presidente dessa agência reguladora. Ela faz a lei que rege o negócio dela, ela faz a execução, ela assina contratos, ela emite alvarás, ela emite carta-patentes e ela julga. Só que é uma pessoa só. A última vez que a gente viu isso acontecer era nos regimes absolutistas. Então, todos os mercados que têm agências reguladoras são mercados que têm regimes absolutos. Tem um imperador, que é o dono, o presidente da agência reguladora, ele é um imperador daquele assunto. No Brasil é assim que funciona. Ah, não, eu tenho um contra-exemplo, eu consigo matar qualquer contra-exemplo que vocês possam dar. Banco Central acontece isso. Existe um imperador, que hoje é o Ilan, que é o imperador do Banco Central. Ele chama presidente porque é um nome bonito, mas ele é um imperador. Esta pessoa, ela está lá embutida numa função que é do ponto de vista legislativo é lindo o argumento. Aliás, os piores resultados vêm dos melhores argumentos. O melhor argumento que acontece assim mas isso é uma coisa tão especialista, tão especializada, que nós precisamos ter ali uma pessoa que consiga fazer o trabalho de legislar, executar e julgar, porque o meu juiz não vai saber julgar, o meu legislador não vai saber legislar sobre aquilo, e o meu executivo não vai saber executar. Então vamos colocar algum especialista ali que vai conseguir fazer as 3 coisas. Lindo! O que acontece? Esse especialista está ali para coordenar as empresas que estão sujeitas a ele embaixo dele, correto? Mas se precisa de uma pessoa especialista para aquela função, aonde se encontra essa pessoa especialista? Nessas empresas que estão aqui sendo reguladas por ele, não é isso? Porque elas estão no mercado. Não é isso que acontece? Então, quando você pega ali, você pensa e fala, eu vou precisar encontrar um especialista que venha aqui de uma dessas empresas. Aí você pega alguém que está convenientemente em uma das empresas que ele está regulando e puxa e transforma essa pessoa no imperador daquele assunto. O que acontece com esse imperador no momento que ele se tornou imperador daquele assunto? Ele protege de onde ele veio, é óbvio. E é isso que acontece com 100% das agências reguladoras.
Então, assim, o que acontece? As agências reguladoras, elas existem para perpetuar o oligopólio das empresas que elas regulam. E isso é totalmente contrário ao empreendedor. O Brasil é um lugar em que existem diversos setores que eles são impossíveis de empreender. Por quê? Porque existem as agências reguladoras que não deixam você empreender naquele setor. Ela só mantém aquele oligopólio que já estava ali. Ah, vamos ver exemplos? Legal, fácil. Eu quero abrir um banco, eu posso? Posso abrir um banco? Mas eu tenho dinheiro, eu quero abrir um banco. Eu posso abrir um banco? Como é que eu faço para abrir um banco? O que eu faço? Como é que eu faço para abrir um banco? Eu dependo que esse imperador aqui me dê a autorização. E é função dele. Ele pode dar ou não pode dar. Sabe quantas vezes alguém conseguiu abrir um banco nos últimos 40 anos? 30, vai. Uma. Eu quero abrir um banco, eu posso? Não. Expliquei para você o que você perguntou? Eu tenho um sistema altamente regulado, altamente oligopolizado, e que, por acaso, estava com uma base legal cheia de frestas. Porque tinha tão pouca gente jogando nesse mercado que o regulador deixou um monte de frestinhas abertas. O que fazem as startups? Entram numa fresta que ele abriu, ele achou e abre essa fresta. É como se estivesse consertando a fachada de um prédio. Quem já viu consertar frestas em fachadas de prédio? Você vai lá, você esgarça e você entra. As startups fazem isso. Elas pegam um mercado super regulado, o mercado super regulado já, por definição, quer dizer que você, consumidor, está se ferrando. Quem está lucrando são as empresas que estão nesse mercado. Todos os mercados regulados são assim, não tem uma exceção. Zero, nenhuma. Nunca teve. Talvez agora com a Agência Nacional dos Museus, né? Eu não sei se esse vai ter muita competição. Todas as outras agências reguladoras ferram com o mercado e acabam com o empreendedor. Então a startup vai, encontra uma fresta na regulação, ela se encaixa nessa fresta muito rápido e começa a esgarçar a fresta. Antes que os anticorpos cheguem e matem a regulação. Antes que eles percebam que a regulação estava falha e que esse imperador rapidamente corrija a regulação, porque ele tem esse poder. Ele consegue. Ele é um imperador. Ele faz aquela regulação mudar naquele momento. Se hoje o presidente do Banco Central quiser mudar a lei que rege os bancos para amanhã, ele muda para amanhã. Não tem votação, não tem Câmara, não tem nada. Ele é um imperador. Então a startup vai rápido, entra nessa fresta e abre ela muito rápido, antes que esse imperador consiga perceber o que aconteceu e mude a regulação. Aí no momento que ela já abriu a fresta, aí se ele entrar, comoção popular, aí vem notícia, aí vem jornal, aí começa a se escancarar a forma de trabalho nesses setores. Não existe exceção. Toda vez que você tem uma agência reguladora, funciona assim e o empreendedorismo perde. Não se consegue empreender em certos setores. Existem algumas agências reguladoras que têm um sistema que não tem frestas, ou que tem muito pouca fresta. Esses caras têm um problema seríssimo. Então, por exemplo, seguros. Eles não acham uma fresta no seguro. Eles procuram e não acham uma única fresta. Então você não tem startup que faz seguro. Porque ele não consegue achar fresta onde ele vai entrar e abrir. Tem alguns setores que o cara não acha fresta. Saneamento básico, vê se tem alguma fresta. Petróleo, vê se tem alguma fresta. Porque aquele negócio foi feito polido, é um granito polido que você não consegue se encaixar. Então é assim, banco funciona assim. Banco, por sorte, estava cheio de fresta ali. Como ele estava cheio de fresta ali, várias startups conseguiram se encaixar e estão abrindo essas frestas. E como é um sistema altamente regulado, quer dizer que tinha muita oportunidade para ganhar dinheiro, porque os caras que estão nesse mercado estão ganhando um dinheiro insanamente acima da média por causa da regulação. Então, quando a startup entra, ela tem um mercado que tem um dinheiro muito maior do que deveria ter disponível para ela, porque ela achou uma fresta na regulação. E é isso que ela faz. Tem algumas áreas cujas frestas não existem ou são muito difíceis. Acho que acabou meu tempo aqui. Acabou? Eu não consigo continuar, mas eu posso depois responder perguntas ali fora. Espero que tenha sido útil, espero que tenha trazido luz. Se quiserem falar comigo, por favor, estou aqui à disposição para conversar. Muito obrigado de novo pelo convite.